Olá, pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer o convite da RTM para essa conversa aqui. E não podia deixar de mencionar, nos anos anteriores, que o Marcel esteve aqui também, quem estava aqui representando o Itaú era o Adilson, um grande amigo, que a gente se conheceu lá no GT Blockchain da Febraban. E esse ano sou eu, então é um grande prazer, né, uma honra estar aqui, podendo falar para vocês dessa jornada de blockchain lá no Itaú. Essa jornada, ela começou lá em 2015, com a criação de um centro de excelência blockchain, chamado de COI Blockchain. A gente tinha alguns objetivos de, por exemplo, entender o que estava acontecendo. Uma pergunta que tinha era, legal, chegou o blockchain, o que é isso? É um míssil que pode derrubar o avião? Como que eu tenho que me preparar para isso e tudo mais? Então, foi criado esse centro de excelência, e a gente entrou aqui depois em algumas fases, né? Uma fase de alianças aqui, que a gente fez com o R3, por exemplo. O Bradesco, que está aqui representado pelo Marcel, também está nesse consórcio, a B3 também está. Depois a gente entrou numa fase colaborativa, que eu poderia chamar, que é essa fase do grupo de trabalho blockchain lá da Febraban, em 2016. Depois a gente entrou naquela fase de prova de conceito. Todo mundo estava fazendo prova de conceito. A gente fez várias delas aqui, mas eu vou trazer só algumas, não vou colocar todas aqui. O Marcel mesmo falou da prova de conceito de boletos e tudo mais, mas duas que que eu queria destacar são essas daqui, o fingerprint e o DNA. Por que eu destaco? Porque é o mesmo case de negócio. É Know Your Customer. É compartilhamento de dados cadastrais que a gente fez primeiro em Corda, do R3, e depois no Fabric, que é a plataforma que tem um grande apoio da IBM, que está aqui. E isso permitiu com que a gente pudesse comparar as plataformas e teve uma série de ganhos aí para a gente poder ganhar experiência, para a gente poder entender essas diferenças entre plataformas. A gente fez um bootcamp em parceria com o pessoal da USP, um bootcamp de blockchain especificamente, onde surgiram várias ideias, foi bem bacana também. A gente testou Ripple, como o Bradesco também testou Ripple. Estamos usando Ripple? No momento não, mas o teste foi feito e continua lá dentro da empresa a questão de como isso vai evoluir, como esses pagamentos cross-border vão evoluir, para a gente poder saber se vai usar a Ripple ou a solução da IBM, por exemplo. Depois a gente teve dois cases que saíram na mídia, aí o Collateral, com o Banco da Ecoval e o Banco do Nordeste, e o Club Deal, com o Standard Chartered e com o Wells Fargo. A gente começou a participar da Interbank Information Network, criada pelo JP Morgan, baseada em Quorum. A gente participava já do Enterprise Ethereum Alliance, e esse ano a gente começou a integrar o board do EEA no setor financeiro. E, como o Leonardo já falou, esse ano a gente teve aí também eu acredito que um grande marco nesse ecossistema de blockchain aqui no Brasil, que foi a criação da RBSFN, a Rede Blockchain do Sistema Financeiro Nacional, que foi lançada pela CIP, no CIAB desse ano, em junho, e ela resolveu aí uma questão super importante, que era um tema que a gente vinha tratando no GT Blockchain da Febraban há quase 2 anos, que é a questão da governança, né? E um pouquinho mais para frente aqui, a gente vai falar disso também. Tá? Então, aqui, coisas que saíram na mídia aí, que o Itaú andou fazendo, né? Como eu já comentei, o Club Deal, que foi o empréstimo sindicalizado. Aí, o Itaú captou $100 milhões em operação usando blockchain, com os bancos que eu já mencionei. Um outro case aí, que é do Collateral. Aqui, na verdade, foi uma solução que a gente testou para fazer o controle de chamada de margem de derivativos de balcão. E como o Leonardo também já falou, o case do Device ID em cima do lançamento da rede blockchain do Sistema Financeiro Nacional. Aqui, pessoal, depois dessa jornada, né, desse timeline que eu mostrei, de cases que a gente falou e tudo mais, a gente queria trazer uma reflexão, né, que eu chamo aqui de blockchain além do hype. Então, todo mundo sabe que
O blockchain foi hype lá em 2016, virou modinha, todo mundo queria usar e tudo mais, mas o que aconteceu de lá para cá, né? E como que a gente está vendo essa curva de hype aqui, né? Então, a gente entende que existe, de fato, um processo acelerado de seleção natural, as plataformas vêm evoluindo em nichos, né? A gente percebe claramente corda aqui muito forte no setor financeiro, o Fabric, representado aqui pelo Miyazaki da IBM, com Cross Industry, ele mostrou, né, Trade Lanes, ele mostrou Supply Chain, ele mostrou vários casos, a Graciane também, da Wipro, mostrou aí cases Cross Industry. Então, realmente, a gente tem uma gama muito grande aí de cases que a gente pode utilizar, e um case relevante, uma plataforma relevante também, que é o Ethereum, né, que é uma plataforma pública, e um pouquinho mais para frente também eu vou falar de como a gente entende que isso vai evoluir. O que a gente percebe aqui que a gente teve até agora de desafios já superados e de desafios que a gente ainda tem pela frente? No começo, o blockchain tinha muito uma visão de ameaça. Os bancos não sabiam o que ia acontecer com a tecnologia, como que a tecnologia ia ser utilizada e como que isso poderia disruptar o mercado, né? Também a gente tinha a questão de robustez. E aí eu falo da parte técnica, disponibilidade, TPS, que é Transactions per Second, aqui, né? Transações por segundo, a latência. Então, para banco, que tem um volume muito grande e uma necessidade de disponibilidade bastante alta, é realmente super importante que a tecnologia atenda, que ela seja robusta, que ela dê conta do recado. Então, a gente acho que é mais uma página virada. É óbvio que ainda a gente não vai colocar o SPB inteiro rodando em blockchain, né? Como tem alguns cases sendo testados, mas a gente entende que alguns testes que foram feitos, por exemplo, pela DTCC e tudo mais, a gente viu que, para alguns cases, a tecnologia é robusta e ela permite que a gente consiga, de fato, usar isso em produção. Tá? Tem também um outro desafio que a gente entende que já foi superado, que é a questão do buy-in dos reguladores e dos governos. Ou seja, quando surgiu o assunto blockchain, e, óbvio, a gente não consegue desamarrar ainda a questão de blockchain, de Bitcoin e de criptomoeda, sempre tinha a questão do medo das criptos, como que fica a regulação e tudo mais. Hoje em dia está muito claro para a gente que eu tenho o mundo blockchain, e esse mundo blockchain ele foi completamente abraçado pelo governo e pelos reguladores, tá? E o mundo das criptos, que ainda é bastante controverso. A gente está vendo aí o Libra, né, do Facebook, daquele consórcio que foi criado, tendo que fazer sabatina no Congresso americano e tudo mais. Então, realmente, esse é um outro cenário. Mas, no cenário de blockchain especificamente, blockchain e DLT, tá? Como o Marcel muito bem apresentou aqui, blockchain e DLT. Para isso, a gente tem cases aí. O Banco Central ele faz parte do grupo de trabalho de blockchain lá da Febraban. Está lá a cada 15 dias, Banco Central na mesa conversando com a gente. Tem BNDES. O Banco Central tem cases lá no LIFT, no Laboratório de Inovação do Banco Central, que ele está fazendo. Receita Federal, né, lançou o BCPF. CVM está super envolvida, SERPRO tem cases também. Então, a gente entende que hoje esse medo que os governos, os reguladores podiam ter da tecnologia, eles não têm mais esse medo. Eles já estão, inclusive, participando e embarcando nessas iniciativas. Ok, Renato, mas então está tudo certinho, está tudo legal e a gente está pronto para fazer esse carro andar? Mais ou menos. A gente ainda tem uns desafios importantes aqui. A questão jurídica, né? LGPD, a parte concorrencial, antitrust, consórcios. A gente ainda tem desafios para a formação de consórcios, por exemplo. Não é muito simples. A gente tem concorrentes na mesma mesa. E não dá para falar de forma tão aberta, dependendo do case, quando a gente tem o nosso principal concorrente do outro lado. Eu e o Marcel, eu estou aqui como Itaú, o Marcel está com o Bradesco, somos amigos, nos conhecemos há bastante tempo, mas a gente sabe que, representando as nossas empresas, a gente tem as limitações para fazer um trabalho colaborativo. Acho que a gente vem tendo sucesso, né, Marcelo? Mas, realmente, é um desafio ainda. A questão da governança. E aqui a gente tem um case clássico, que é o que o Leonardo explicou sobre a rede blockchain do Sistema Financeiro Nacional. A gente vinha discutindo o case do Device ID. O case do Device ID tinha uma questão importantíssima de governança. Se alguém fizer alguma coisa errada na rede,
Qual vai ser a penalidade? Que multa essa empresa vai pagar? Quem vai administrar o dinheiro proveniente dessa multa, por exemplo? A gente teve reuniões e reuniões e reuniões e a gente andava a passos muito lentos lá na Febraban discutindo isso. Quando a gente colocou a CIP como a entidade que vai fazer o negócio acontecer, como o Leonardo falou, eu não vou pedir licença, depois eu peço desculpa. A CIP foi lá e fez e pronto, está feito. Resolveu um problema complicado de governança que a gente tem, né? Ela vai governar a rede, ela vai gerir a rede. Então, se tiver algum problema na rede, a gente sabe com quem que a gente tem que falar. Quando a gente tem um consórcio, uma rede distribuída, essa questão da governança continua sendo um grande desafio. Tem a questão da capacitação, e aqui eu estou falando de capacitação técnica, de negócio e jurídica, né? A Graciane mostrou aqui que tem mais ou menos uns 3.000 profissionais capacitados aí em blockchain e tal. Realmente, 3.000 é um número bastante expressivo, mas a gente percebe que aqui no Brasil ainda não são muitas pessoas, ou não são muitas empresas que têm um grupo, de fato, grande, capacitado tecnicamente para fazer frente aos desafios. Também as áreas de negócio. Uma das funções do COI Blockchain, do qual eu faço parte lá no Itaú, um dos desafios que a gente tem é catequizar as áreas de negócio para que eles entendam como pode ser aplicada a tecnologia e, mais para frente, a gente vai ver, eu vou só reforçar mensagens que já foram dadas aqui pelos meus colegas, de que a gente só pode usar a tecnologia quando ela faz sentido. Tá? E a questão do jurídica, obviamente, quando a gente tem informação de consórcio, quando a gente tem que criar toda a plataforma jurídica para viabilizar cases, realmente isso ainda é um grande desafio. Tá? Como que a gente entende aqui, fazendo um pouco de exercício de futurologia, que isso vai evoluir nos próximos anos, e aí eu não vou conseguir chutar quantos anos, mas sei lá, médio e longo prazo. Tá? A gente entende que hoje a gente tem realmente as redes permissionadas, que são, como se a gente pudesse fazer um paralelo aí, para quem tem um pouquinho mais de idade como eu, no tempo das intranets, né? Então a gente tem intranets de valor, e a evolução disso para redes públicas, como a internet de valor. A gente lembra que no começo as empresas tinham suas intranets e tudo mais, tinham soluções dentro de casa, depois com a maturidade da internet, as empresas foram construindo ecossistemas. Hoje em dia, a gente tem cases, a gente tem novas empresas, novos negócios, de fato mesmo, que foram gerados por conta da internet. Né? E isso era inimaginável no começo da década de 90, ou no meio ali da década de 90, quando a gente entrava lá na faculdade, na USP, na Unicamp, e a gente tinha um link de 64K, né, e só usava e-mail. Então, realmente, o mundo mudou muito, e a gente entende que a maturidade da tecnologia pode proporcionar novos cases de mercado, novos cases de negócio. Então, o que a gente entende? Né? Hoje, essas redes permissionadas, elas permitem que as grandes firmas aqui incumbentes elas possam participar dos consórcios. Isso dá tranquilidade, como o Marcel falou, eu não vou colocar os dados dos meus clientes, mesmo que criptografados, de maneira pública. Pode ser que, com a maturidade da solução, eu consiga endereçar isso de alguma forma que seja factível. Né? Hoje em dia a gente vê muito, como o Marcel também comentou, projetos de eficiência ou evolutivos. A gente não viu assim, nenhum case muito relevante que seja disruptivo de fato, que tenha mudado a regra do jogo. Né? O Miyazaki trouxe aqui o case da Trade Lanes. Nossa, tem um ganho absurdo. Você está com um navio no meio do oceano e você sabe para que porto você tem que ir e você consegue resolver uma série de coisas ali. Isso é legal? É legal. É uma evolução da logística. Isso mudou a regra do jogo? Ou seja, é como um teletransporte que transporta o container magicamente de um lugar para outro? Não. Né? Quem sabe um dia a gente chega lá. A gente tem muito hoje em dia que a gente percebe... Ops, perdão. A formação de consórcios de negócio, B2B, redes reguladas e um fator muito importante de auditoria que a gente tem em cima dessas redes. Né? A gente entende, então, que no futuro a gente vai ter... Essa palavra vai ser um desafio aqui. Tá? A gente vai precisar muito da interoperabilidade,
que também foi um assunto trazido tanto pelo Miyazaki quanto pelo Marcel e tudo mais, a gente entende que a gente vai precisar de uma convergência regulatória para poder ter uma redução de custo, mas isso vai tomar um tempo ainda, para que a gente tenha o quê? Integração entre plataformas, ganho de escala nessa token economy, projetos de fato transformadores e de ruptura, coisas que vão mudar a regra do jogo, que vão virar a mesa mesmo, de fato. Tá? Trabalha com redes mais abertas, B2C, B2B2C, qualquer coisa 2C, com o customer realmente fazendo parte, lá no futuro, em algum momento, dessas redes. Borderless, ou seja, sem fronteiras, onde a gente pode ter, de fato, um mundo globalizado, uma solução globalizada. E tudo isso respeitando aqui uma supervisão de mercado, ou seja, o próprio mercado deve se regular. Né? Os reguladores vão criar regulamentos básicos, mas o próprio mercado tende a se regular quando a gente tiver essa evolução. Então, é isso que nós entendemos como a evolução da tecnologia blockchain e DLT para um futuro aí. Tudo isso traz para a gente aí algumas lições aprendidas. A gente erra bastante, errar é humano. Mas o que a gente aprendeu? E eu fico muito satisfeito de ver que as minhas constatações são as mesmas dos meus colegas aqui, porque realmente a gente está numa jornada em parceria. Não faz sentido brincar sozinho de blockchain. Não faz sentido eu fazer alguma coisa só dentro de casa. Só faz sentido quando eu tenho parceiros, quando eu tenho outras empresas, outros players que vão participar dessa solução. Esse aqui é uma lição aprendida que é para qualquer coisa, né, gente? Não é só para blockchain, mas eu tenho que envolver as áreas de negócio desde o início. Se eu não tenho envolvimento do negócio, eu posso estar trabalhando só pela tecnologia, e daí não faz sentido. Lá na frente eu descubro que aquele negócio não está resolvendo uma dor. E aí eu entro no meu terceiro ponto, que é o seguinte: a gente precisa entender qual a dor que vai ser resolvida com a tecnologia. Né? Se eu tenho uma dor e vou lá e analiso, aí depois eu vou para o próximo passo. Né? Blockchain pode ser uma ótima solução, mas depende. Não necessariamente é a melhor solução. Como a gente já viu aqui, eu posso resolver com criptografia, com API, uma série de formas, até com base de dados comum mesmo. Né? Será que eu preciso de blockchain? Mas, realmente, blockchain pode ser uma ótima solução. Em alguns casos, ela vai ser a melhor solução. Tá? Então, assim, só para não deixar todo mundo desanimado, blockchain é um negócio bacana, tem futuro e pode ser a melhor solução, mas vai depender do case. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Se eu puder deixar um recado entendam qual a dor do negócio, envolvam o negócio desde o princípio, analisem as possibilidades tecnológicas e se blockchain for a melhor solução, lindo. Tá bom? Obrigado, gente.